aí precisa vencer o orgulho? Quem aí está nessa luta para vencer o orgulho? Orgulho é você fazer um papel que não é seu, é você ocupar um papel que não é seu. Orgulho é você, Maria já se manifestou aí, também Maria, eu também preciso vencer o meu orgulho todos os dias. Então orgulho é a gente ocupar um papel que não é nosso, é a gente achar que a gente é melhor do que os outros ou pior do que os outros. Ontem eu falei isso aqui, que se eu acredito que eu também sou pior do que outra pessoa, que eu não acredito, né, no potencial que eu tenho também, isso também é orgulho, porque você está diminuindo o poder de Deus. Então existe um poder em mim, em você, que é concedido por Deus, e o meu papel é obedecer a palavra dele, confiar nele e deixar com que ele se manifeste através de mim. E não colocar nenhum empecilho, não colocar nenhuma barreira. E o orgulho é uma barreira. O orgulho é uma barreira que eu e você colocamos para impedir Deus se manifestar e fazer a obra dele através de nós. Então, quando eu me acho melhor do que os outros, ou quando eu me acho pior do que os outros, eu estou entrando em uma posição de orgulho, tá? Então, vamos lá. Ontem a gente viu aqui a diferença do orgulho e da humildade. Ter um coração humilde e ensinável não tem nada a ver com simplicidade. Então muitas pessoas erram nisso, dizem, eu sou uma pessoa muito humilde, eu sou uma pessoa simples, né? Confunde simplicidade com humildade. Ter um coração humilde é reconhecer os seus erros, é pedir perdão, é entender que você é uma pessoa que depende de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. Pensa se nós fôssemos independentes, se realmente nós fôssemos independentes de Deus, se eu tivesse que me manter viva sozinha, se eu tivesse que fazer o meu coração bater, o meu estômago fazer digestão, se eu tivesse que mandar o sangue nas minhas veias aqui, fazer a respiração, tudo, fosse eu que tivesse que comandar tudo isso, eu não viveria aí nem 30 segundos, né? Então, a verdade é que nós somos dependentes de Deus para acordarmos, para estarmos aqui. Se eu estou aqui falando com você pela misericórdia dele, que me permitiu ter mais um dia com saúde, sem nenhum imprevisto, a gente consegue estar aqui todos os dias de segunda a sexta, porque ele nos permite estar aqui. Então, reconhecer ele em todos os seus caminhos é ser uma pessoa humilde. Só que não basta eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos, eu também tenho que aceitar ser corrigida por ele. Porque o que acontece? Nós aprendemos com o mundo, certo? E agora nós estamos aprendendo com o reino dos céus. Somos embaixadores do reino. Então, para eu me tornar uma embaixadora do reino, para eu ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra, eu tenho que tirar tudo aquilo que o mundo me ensinou. E a gente aprendeu errado com as coisas do mundo. Talvez através da escola que a gente frequentou, de amizades que a gente teve, dos nossos próprios pais, de familiares. Então a gente aprendeu coisas relacionadas ao mundo. Então agora, para eu aprender as coisas do reino dos céus, para eu ter uma vida alinhada com Deus, eu tenho que dar permissão para ele quebrar tudo isso que eu aprendi do mundo. E como que isso vem? Isso vem através de repreensão, de correção. Então eu aceitar ouvir que eu estou errada, eu aceitar ouvir que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E eu, gente, eu vou falar por mim, eu tenho que melhorar muito ainda, muito. Tem dias que, meu Deus, ontem mesmo eu tava aqueles dias que é aquela guerra mental ali o tempo inteiro. Porque eu acredito que as coisas vão dar certo se forem feitas de um jeito, e aí o meu marido faz de outro. E aí eu fico naquela guerra mental, sabe? Por mais que às vezes eu não fale, mas eu fico numa guerra mental. Isso não vai dar certo, isso é assim, isso se não for assim não vai dar certo. E hoje o Espírito Santo me confrontou com isso. Fui fazer caminhada de manhã, o Espírito Santo falou ao meu coração. Falou, isso é falta de fé. Isso é orgulho. Porque você está colocando Deus em uma limitação sua mental. Ou seja, só vai dar certo se for do jeito que você quer. E não do jeito que Deus pode fazer. Isso é orgulho. Isso é falta de fé. E sem fé, como a gente viu na última semana, é impossível agradar a Deus. E ali eu entendi que
a minha limitação, ou seja, aquilo que o mundo me ensinou, o modelo mental que eu tenho, faz com que eu crie uma limitação para Deus agir na minha vida. Porque eu acredito que as coisas têm que ser feitas do meu jeito. E aí a gente se torna pessoas controladoras. A pessoa que tem muito medo, é uma pessoa com pouca fé, ela se torna uma pessoa controladora. Ela quer ter o controle das coisas. Só que isso é falta de fé. E isso é orgulho, é eu querer controlar, porque quando eu quero controlar, eu quero fazer o papel que é de Deus. Se eu não entrego, se eu não abro mão do controle, se eu não confio, é porque eu acredito que só vai dar certo se eu fizer do meu jeito, ou se o meu marido fizer do meu jeito. E aí eu não abro mão do controle, e aí eu tomo o controle que é de Deus. Então, o que é o meu papel? O meu papel é confiar em Deus, é obedecer a Ele e desfrutar do processo. E abrir mão desse controle, entender que eu não tenho controle de nada. Mas aí, se Ele faz alguma coisa e me irrita e me incomoda, é por quê? Porque isso está saindo do meu controle. Se sai do meu controle, isso pega ali na necessidade que eu tenho de ter o domínio das coisas, de ter o controle das coisas. Isso me irrita. Se gera irritabilidade, é porque eu não estou tendo fé. E eu quero fazer o papel que é de Deus. E aí eu entro numa posição de orgulho. Então a gente percebe aqui que fé, eu confiar em Deus, está atrelada também à humildade. Eu ser humilde também é eu entregar o controle nas mãos de Deus. Porque senão eu vou querer fazer o papel que é de Deus. E aí eu tenho que trabalhar isso na minha mente, porque a nossa guerra é aqui, ó. A nossa guerra é mental. E ontem eu acho que eu fui muito atacada mentalmente, porque ontem eu estava assim no estado de irritabilidade, de perseguição com ele. Não que eu fale assim, mas na minha mente, eu com essa guerra mental. E aí depois eu peguei e falei tudo sobre isso, sabe? Porque eu gosto de colocar para fora todas as setas que o inimigo tenta colocar na minha cabeça, tudo que o inimigo tenta colocar na minha cabeça, eu coloco isso para fora. Para quê? Para isso não virar uma anaconda, sabe? Porque começa com uma minhoquinha, um pensamento, algo que ele traz assim, tipo, por que ele faz assim, por que ele não faz assim, e ele isso, e ele aquilo, e aí isso começa a crescer. Então quando eu venho, já corto logo pela raiz, então eu já coloco isso para fora, para diminuir a influência que ele tem na minha mente, ok? Então vamos para a palavra de hoje. Provérbios 16, vou ler do 18 ao 20. A soberba ou o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então o orgulho, ele precede a ruína, precede a queda. Porque se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu quero ter o controle das coisas, eu quero que as pessoas façam as coisas do jeito que eu quero assumir um papel que não é meu. E isso é extremamente cansativo, é um peso muito grande. E outra, o orgulhoso, ele não confia em Deus. Porque, como eu falei, se eu quero ter o controle, é porque eu acredito que as coisas vão acontecer, vão dar certo se eu estiver no comando e não se Deus estiver no comando. Então eu começo a acreditar que as coisas só vão dar certo se eu estiver controlando tudo. Só que viver uma vida dessa forma, onde você quer ter o controle de tudo, é extremamente cansativo. Porque você tentar fazer um papel que não é seu é cansativo. Fazer o nosso papel como filhos de Deus já é uma responsabilidade que a gente tem. Não é um peso, mas é uma responsabilidade. Agora imagina você tentar fazer o papel de outras pessoas também. Tentar fazer o papel que é de Deus.
Tentar convencer as pessoas do evangelho de que caminhar com Cristo é bom, tanto que isso é cansativo. Porque quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel não é convencer. Nosso papel é compartilhar a palavra, pregar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Então, toda vez que eu tento convencer uma pessoa de que caminhar com Cristo é bom, que ela tem que se converter, que ela tem que se arrepender, eu entro num papel de orgulho. Eu quero fazer o papel que é de Deus. E aí, por que isso precede a ruína? Porque é cansativo, é estressante. Então, você começa a se arruinar. Você começa a viver uma vida pesada, uma vida estressada, uma vida cansada, uma vida irritada. E quando eu começo a viver com essas emoções e esses sentimentos negativos todos os dias, as minhas estruturas elas vão se arruinando. Então eu tenho que entender que eu viver uma vida leve, eu viver uma vida em paz, vem de eu ter esse coração humilde, de eu ter esse coração ensinável, de eu entender qual é o meu papel nesse mundo, de eu não querer fazer o papel que é do outro, não querer fazer o papel que é de Deus. Então vem daí. Então a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Por quê? Porque eu vou me corrompendo. Eu tomo decisões baseadas no meu achismo, eu tomo decisões baseadas naquilo, né? Eu falei disso aqui ontem, que eu era uma pessoa muito assim, que eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Então eu não consultava a Deus para nada. Só a hora que as coisas davam errado que eu ia lá pedir ajuda para Ele. Então eu era uma pessoa muito autossuficiente. Eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu não precisava de Deus. E aí eu fazia o que eu achava que era certo, de acordo com a estrutura mental que o mundo colocou em mim. E aí não tem como dar certo, né? Porque se você faz as coisas de acordo com o que o mundo ensina, você quebra princípios. E ali tem uma frase que diz, né? Quando eu quebro um princípio, o princípio me quebra. E era exatamente isso que acontecia comigo. Então não tem como dar certo se você está quebrando princípios, se você está fazendo do jeito errado. Só tem um jeito de dar certo, que é como Deus nos ensina, através da palavra dele, dos ensinamentos dele. Então o orgulho, ele vai preceder a queda, vai preceder a ruína. Porque se eu sou orgulhosa, eu fecho os meus ouvidos para a instrução, eu não aceito ouvir que eu estou errada, eu não peço perdão, eu vou fechando as portas ao longo do meu caminho. A minha mente vai se fechando, eu vou me tornando uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa difícil de lidar. Porque vocês já conviveram assim, né? Não sei se você já teve contato com alguém que é muito orgulhoso, muito orgulhosa. Geralmente, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Quando eu vejo muito orgulho no outro, é porque esse orgulho também está em mim. Quando eu vejo muito orgulho no outro, é porque existe orgulho em mim. Tudo aquilo que você vê no outro, assim, ó, escancaradamente, pode ter certeza que tem uma parte disso em você. Se a pessoa só vê coisa ruim no mundo, é porque ela só está carregando coisa ruim dentro dela. Jesus disse, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porque quando eu estou em Deus, quando eu realmente tenho um coração humilde, quando eu realmente estou uma pessoa boa, quando eu deixo Deus fluir através de mim, eu começo a ver mais qualidade nas pessoas do que defeitos. O filtro muda. Quando eu estou com muita influência do mundo sobre mim, eu começo a ver só as coisas ruins do outro. Agora, quando eu estou com muita influência do reino sobre mim, eu começo a enxergar a luz no outro também, o que ele tem de bom. Então, quando eu começo a enxergar, eu já fiz esse exercício aqui em casa, gente, várias vezes. Todas as vezes que eu olho para o meu marido e falo, nossa, ele isso, ele aquilo, e eu olho para mim e eu falo, meu Deus, eu faço igualzinho. Sem tirar nem pôr, uma vírgula. Tudo que eu olho para ele e penso em criticar ele, eu olho para mim e falo, gente, mas eu faço igual. Como que pode? Mas por quê? Porque ele é meu espelho.
aquilo que eu vejo nele que está errado, é porque está errado em mim. Porque o espelho é esse, ele é meu espelho. Então, se eu olho para ele e falo, olha, você é desorganizado. Por exemplo, às vezes eu consigo ver que ele deixa uma camisa fora do lugar. Mas eu também deixo. Então, eu comecei a observar sabe? Eu falei, gente, mas olha, eu tô aqui olhando algumas coisas aqui, eu tô vendo várias coisas minhas fora do lugar. Mas por que eu tenho a capacidade de olhar quando ele deixa fora do lugar? E quando eu deixo fora do lugar, tá tudo bem. Porque aquilo que eu vejo de errado nele, na verdade, tá errado em mim. Então, se eu olho muito pro outro, por isso que Jesus disse, né? Tira primeiro a trave do teu olho. Como que tu consegue enxergar um cisco no olho do outro e tem uma trave no seu? Hipócrita, vai e tira primeiro a trave do teu olho. Porque é muito fácil, gente, a gente julgar o outro, achar o defeito no outro, tentar corrigir o outro. Difícil é olhar para mim com verdade. Olhar para mim e me confrontar com a verdade. O que é a verdade? A verdade é uma só. Não tem como você mascarar a verdade. Por exemplo, você faz um comentário de algo para alguém. Qual foi a sua intenção fazendo esse comentário? Traz a verdade, traz a luz. Para de mentir para você mesmo, a gente tem que parar de mentir pra gente. Porque quando eu começo a me confrontar com a verdade, qual foi a minha intenção falando isso? Qual foi a minha intenção fazendo isso? Qual foi a minha verdadeira intenção com esse comportamento, com essa palavra? Quando eu começo a me confrontar com a verdade, aí sim eu começo a ser limpa. Eu começo a conseguir enxergar em mim aquilo que precisa ser transformado. E quando a gente traz isso à luz, o Espírito Santo começa a agir. Porque sempre que eu vou encobrindo o meu pecado, sempre que eu vou encobrindo o meu erro, encobrindo, jogando ali para debaixo do tapete, não, eu sou perfeita, é ele que é sempre o errado, eu não tenho defeitos, né? Parece que eu sou. Isso é orgulho. Então eu tenho que me confrontar com a verdade. E eu tenho que dar autorização no mundo espiritual para que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo me convença. Me mostra, tira a trave do meu olho, me mostra essa trave, me mostra esse erro, me mostra o meu orgulho, me mostra a minha arrogância, a minha soberba de achar que o meu jeito é o mais certo, que eu que sei das coisas, que eu que faço e tem que ser feito do meu jeito. Tira isso de mim. E aí ele vai trazendo revelação. E aí ele vai trazendo chicote. Aí ele vai trazendo, gente. Hoje mesmo eu tomei um ali, eu fui fazer caminhada de manhã. Gosto muito de sair de manhã assim para pensar um pouco, fazer uma caminhada. E eu já tomei o meu da manhã, então já tô já tô calejada já. Porque eu percebi isso. Ele me revelou isso. Eu estava sendo orgulhosa e com pouca fé. Porque eu estava acreditando mais que ia dar certo se eu tivesse no controle do que se Deus estiver no controle. Então, a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse será feliz. Confiar em Deus é abrir mão do controle, é abrir mão dos seus achismos, abrir mão do que você acredita que é o certo, e entregar o controle nas mãos dele. Que aí você descansa. Você para de apontar o dedo, você para de querer que as coisas sejam feitas do seu jeito e começa a fazer as coisas do jeito certo, do jeito que Deus quer que seja feita. É fácil fazer isso? Não, é a nossa luta diária. É o nosso esmurrar o próprio corpo diariamente. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês que tentar mudar o outro é a maior idiotice que uma pessoa pode tentar fazer. Porque você cuidar de si, dos seus pensamentos, do seu desmaiar esse orgulho todo dia já é trabalhoso demais. Então você alimentar sua mente, ficar observando o que passa na sua mente, trazer isso à luz, se confrontar com a verdade, já é trabalhoso demais.
Então eu tenho que me preocupar comigo. Ontem mesmo eu falei isso com meu marido, eu tô assim, olha, eu tenho que cuidar da minha vida. Porque tem dia que eu tô com hiperfoco nele. Ontem foi um desses dias que eu tava com hiperfoco no meu marido. Então, tudo que ele fazia eu tava de olho. Então, a gente trabalha juntos, né? A gente trabalha, os dois ficam em casa o dia todo juntos, trabalhando. Então, eu tava de olho nele. Se ele tava trabalhando, se ele tava fazendo isso, se ele tava fazendo aquilo. E ele foi me ajudar e eu ia na minha cabeça passando assim, ele tá me ajudando ali, mas ele deveria estar fazendo outra coisa. Com ingratidão. Gente, tem dia que a guerra é mais forte, tá? Então a gente tem que ficar vigilante. E aí eu falando com ele ontem à noite, assim, não, eu tenho que focar em mim, tenho que focar na minha vida, porque hoje eu tô implicada contigo. Quem é casada vai entender, tem dia que a gente tá implicada com eles. Aí eu falei assim, ó, toda vez que vier esses pensamentos na minha mente, eu vou lá e vou falar que eu te amo, e vou falar as qualidades que você tem, e vou entregar o controle nas mãos de Deus, porque eu não vou permitir que Satanás fique plantando essas coisas na minha mente, porque isso não é de Deus. Esses pensamentos não glorificam a Deus. Então eu tô expondo isso aqui pra vocês, porque às vezes acham que a Lu tá lá, tá super bem, né? Faz live todo dia, a Lu tá outro nível. Não, gente, eu tenho as minhas guerras todos os dias. E eu aprendi muito a observar os meus pensamentos. E os pensamentos é todo dia a mesma coisa. Se eu for escrever um livro sobre os meus pensamentos, vai ser novidade ali as 3 primeiras páginas, depois é tudo repetido. Todo dia, se você prestar atenção nos seus pensamentos, todo dia você pensa as mesmas implicâncias, as mesmas picuinhas, as mesmas coisas. Parece uma vitrola quebrada, sabe? Ali repetindo, sempre a mesma coisa. Então a renovação da mente passa por isso, passa por eu observar os meus pensamentos e eu plantar uma semente diferente. Em vez de eu pegar esse pensamento negativo e aceitar ele, não, eu vou ser humilde. Eu vou revelar isso para o Senhor, eu vou falar, Deus, isso está passando na minha mente, mas isso não condiz com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E eu trago isso à luz. Eu entrego isso a Deus, eu confio em Deus, eu vou fazendo essa renovação. Então, para cada frase de orgulho que vem na sua mente, você vai combater essa frase de orgulho com uma frase com a verdade. A verdade sobre quem você é, a verdade sobre quem é Deus. E você vai falar sobre isso. Faz uma lista. Ontem eu falei, ó, vou fazer uma lista de todas as qualidades que o meu marido tem. Vou fazer uma lista que toda vez que eu ficar com esses pensamentos, eu vou ler essa lista, porque eu não vou ficar focando naquilo que Satanás quer que eu foque, para criar intriga, competição, separação, divisão. Porque é isso que Satanás quer. Plantar uma semente de orgulho para fazer você achar que você é melhor que o outro, que você sabe mais do que o outro. Tirar você do seu papel de esposa. Então ele vai tentar de tudo. E aí a gente tem que ter esse coração humilde e falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para me lutar contra esses pensamentos, para me confrontar com a verdade, pedir perdão. Ontem eu pedi perdão pro meu marido e falei, ó, eu tô te julgando e esse não é o meu papel. Meu papel não é de te julgar, não é de te confrontar, não é de te afrontar, né? Confrontar até é, confrontar com a verdade. Mas não é de ficar te afrontando, não é de querer fazer que você faça as coisas do meu jeito. Então trazer isso pra fora, sabe? Fazer essa limpeza. Relacionamentos geram lixos emocionais. Então toda vez que você coloca isso pra fora, você tá fazendo essa limpeza. E hoje acordei bem mais leve. Hoje acordei bem mais leve, já fui fazer minha caminhada. Falei, não, deixa eu sair, porque se eu ficar aqui, se eu não fizer uma caminhada demais, se eu não tiver uma horinha com Jesus, eu e Jesus ali, sabe? Vendo o verde, vendo o céu ali, eu sou outra. Se eu começar o dia ali com Jesus, eu sou outra. Amém, gente? Então que nós tenhamos esse coração humilde. E é uma guerra diária, viu, gente? Isso aqui tem dia que ele vem mais forte, a gente vai
combatendo ele, e Deus vai nos dando graça. Aleluia! Bom, quem está chegando aí pela primeira vez, eu quero dar as boas-vindas para vocês, sejam muito bem-vindos. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos nosso café com sabedoria. Uma dose de sabedoria aqui para sua vida, para a minha vida. Então, se você quer continuar participando aqui das lives, quero te convidar a seguir o perfil, só clicar em cima para você seguir. Segunda a sexta, ó, a Aline é a primeira vez aqui. Segunda a sexta, 6 horas da manhã para quem está aí no Brasil e às 10 horas da manhã para quem está aqui em Portugal, Inglaterra. A gente começa às 10, tá? Outro recado, as lives agora ficam salvas no meu canal do YouTube, então você quiser assistir as lives anteriores, a de ontem que a gente falou também sobre orgulho, porque o tema dessa semana é Vencendo o Orgulho. Então essa semana toda a gente vai ter essa série de lives Vencendo o Orgulho. E aí cada semana a gente tem um tema diferente, tá? E fica salvo lá no canal do YouTube, vocês podem ir lá depois rever, aproveita e segue o canal. Se você está assistindo aqui pelo YouTube também, já deixa o like aí, comenta e compartilha para o YouTube entregar para mais pessoas. E a gente termina nossas lives aqui diárias lendo João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Se você pode, abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Que diz o seguinte... que diz lá em João 1, 11 e 12. Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aos que creem no nome de Jesus, foi-nos concedido o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Todos são criaturas, nem todos são filhos. Filhos são aqueles que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creem no nome de Jesus. Acreditam verdadeiramente, tá? E eu tenho um convite para fazer para você aqui que está chegando aqui pela primeira vez e quem está aqui já há mais tempo também, que todos os dias a gente faz uma oração aqui. Que é uma oração onde você declara Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você nunca declarou isso. Talvez você nunca professou a sua fé em Jesus. E existe um poder muito grande na oração. Um poder nas palavras. Quando eu falo, quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, reconheço e renuncio a um passado de erro, de pecado, de afastamento de Deus, existe um poder nessa oração. Eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo. Se você nunca fez, coloque eu quero aí nos comentários. Eu vou orar, você vai repetir, sabendo que essa oração é uma declaração, é uma confissão de fé. Então saiba que não é uma oração da boca para fora, é uma oração onde você declara Jesus como seu Salvador. Reconhece o sacrifício que foi feito na cruz para que eu e você tivéssemos conexão de novo com Deus. Essa conexão tinha sido rompida lá no Jardim do Éden. O ser humano tinha sido separado de Deus. Jesus veio para religar, para fazer com que esse relacionamento voltasse. Então, se você quer fazer essa oração junto comigo, coloca aí nos comentários. Eu quero, eu vou orar, você vai repetir. E repita essa oração de coração aberto, de coração humilde, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida através dessa oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. O Antônio chegou atrasado hoje, Antônio, mas que bom que você veio. Amém, amém. Então vamos orar, gente. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração junto comigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar
e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos que fizeram oração aí, sejam bem-vindos à família de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus se revele todos os dias a vocês. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live. Obrigado, Deus, pelas pessoas que aqui reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Senhor as guie no caminho do Evangelho, do fortalecimento da fé, da revelação do reino dos céus, Pai. Eu oro por cada pessoa que aqui está, declarando um dia abençoado, produtivo, próspero e abundante. Que o Senhor se faça presente em todos os momentos da vida dela, que o Senhor se revele nela e através dela, Pai. Que o Senhor guarde seus familiares, o seu trabalho, todos os caminhos que ela andar, Deus, que ela seja luz no mundo. Que o Senhor se manifeste através da vida dela e que ela sempre reconheça o Senhor em tudo que ela fizer. Assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém! Aleluia! Muito bom, gente! Aleluia! Vamos terminar aqui com um louvor. Deixa eu colocar aqui. Aê! Muito bom! Ó, a Janete tá aqui. Isso aí, Janete. Helenilson também tá sempre aqui. Maria José. A Tânia. O Antônio, que chegou aí atrasado, mas chegou. Ó, gente, quem vai estar aqui amanhã já sabe, né? Comenta aquele eu aí bem animado. Para as pessoas que estão aqui, estão chegando agora, ver que vocês... que a gente já tem a nossa galera aqui, tá? E para elas se sentirem em casa. E voltarem amanhã também. Então, se você vai estar aqui comigo amanhã, coloca eu aí nos comentários. Quero ver se você vai estar aqui comigo amanhã pra gente vencer a nossa semana vencendo o orgulho. Muito bom, Maria José, muito bom. E quem não conseguir estar aqui amanhã, assiste lá a gravação no YouTube, que eu tô deixando salvo pra vocês, tá? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.